As coisas que são consideradas normais na sociedade não são de modo algum normais do ponto de vista da vida humana e das necessidades humanas. Os vícios que as pessoas desenvolvem são, na verdade, respostas normais a uma situação anormal. O Dr. Matt é um médico de renome mundial. Autor best-seller. Seu trabalho mergulha profundamente nas questões do desenvolvimento infantil e no impacto do Se trauma. você se consulta com um neurologista e você tem sintomas de esclerose múltipla, ele não vai te perguntar sobre seus traumas. Existe um grande atraso entre as evidências científicas e como praticamos medicina. Por que você acha que na nossa sociedade moderna, com todos os avanços médicos e científicos, há tanto sofrimento quando temos mais informações, conhecimento e ferramentas do que nunca? Bom, O que eu li e o que vejo sobre seu conteúdo é que muitas pessoas estão perdidas com base em traumas. E traumas passados causam certos vícios ou certos comportamentos. sim, E rotinas que talvez sejam alguns vícios não saudáveis. Parece haver muitos vícios não saudáveis. bem, posso interromper? Sim, por favor. Não existe vício saudável. Não existe tal Se coisa. é saudável, não é um vício. Se é um vício, não é saudável. Existem paixões, existem hábitos que são saudáveis, mas não são vícios. Eu defino. Gosto de malhar. Gosto de... Sim, bem, isso pode ser um vício, ou pode ser saudável. Ok. Como comer pode ser saudável, ou pode ser um vício. Eu defino vício como qualquer comportamento em que uma pessoa encontra prazer ou alívio temporário e, portanto, deseja, mas depois sofre consequências negativas e não consegue parar. Então, se você está sofrendo consequências negativas, é desejo de alívio, prazer a curto prazo, dano a longo prazo, incapacidade de desistir, isso que é um vício. Agora, se você tem um comportamento que está ocorrendo, mas não tem, consequências negativas, não é um vício, é uma paixão, é um prazer, é um hábito, É então... um hábito saudável. Sim, então para mim, não é um vício. E também um hábito saudável. Uma pessoa, se não funcionar mais para ela, ela pode desistir. Para mim, não existe vício saudável. Não há vício saudável. Sim, na verdade, a palavra dependência vem de uma palavra sobre a escravidão. Então não existe escravidão saudável. Interessante. Então, vício. Qual é a raiz do vício? A palavra... Bem, nos tempos romanos, um adictus era alguém que era designado a outra pessoa para servi-la porque devia dinheiro e não podia pagar. Um dependente. Sim, adictus era como um escravo contratado que tinha que trabalhar para pagar a dívida. Então é Uau. daí que a palavra realmente vem. É escravidão, é uma forma de escravidão. Então, se você é viciado em algo, você é um escravo desse desejo, entende? Com certeza, absolutamente. Você não tem escolha. Você não pode... Um escravo não tem escolha. Uau. Eles essencialmente não têm livre-arbítrio. Sim. E eu tive meus próprios comportamentos viciados, nada como os pacientes com quem trabalhei, mas na medida em que os tive, literalmente, mesmo sendo um médico bem remunerado, de classe média e bem-sucedido, eu não estava exercendo nenhuma escolha livre sobre meus comportamentos. Não. Quando você... Qual era o principal vício ao qual você estava, preso? E quando você aprendeu? Sim. Como se libertar disso? Bem, na minha vida, os principais vícios têm sido o trabalho. Trabalhar? Trabalhar duro? Sim. Progredir? Ter sucesso? Trabalhe, consiga mais e mais pacientes, mais e mais sucesso. Cada vez mais. Cada vez mais é a essência do vício. É sempre mais e mais. E há uma razão pela qual desenvolvi esse vício. E essa foi a mais difícil. Essa é a mais difícil de abandonar. Depois fiquei viciado por muito tempo em comprar discos compactos clássicos. E quando digo viciado, quero dizer que gastaria milhares de dólares todos os dias. Em CDs? Sério? Sim, realmente. E eu mentiria para minha esposa sobre isso e negligenciaria meus pacientes. E assim que saía da loja pensava, agora estou completo, minha coleção está completa. Meia hora depois eu tinha que voltar correndo. E como descrevi no meu livro sobre dependência, vício, o reino dos fantasmas famintos, uma vez deixei uma mulher em trabalho de parto no hospital para ir buscar uma sinfonia. Isso é um vício. Sério? Sim. E é como... Agora, a coisa interessante sobre o vício é que eu não estava usando substâncias. Você não estava fumando ou bebendo? Ou coisas como drogas? Não, mas eu estava procurando por uma sensação química. Dopamina. Dopamina, sim. Então eu era um viciado em dopamina, pode-se dizer. E eu a obtinha através desses comportamentos específicos. E era esse o meu vício. Como consegui largar? Bem, isso demorou muito tempo. Sério? Sim, muita luta,
muito, você sabe, e finalmente percebi que o custo era maior do que, na verdade, se eu começasse a ouvir agora todos os CDs que tenho em casa e não fizesse nada além de ouvir pelo resto da minha vida, Você não terminaria. eu provavelmente não terminaria. Então, em quanto tempo você percebeu que, ok, isso é um vício, isso não é saudável? Eu percebi isso muito antes de desistir. Como anos? 10 anos? Décadas? Anos. Anos. Sim, anos. Quanto tempo normalmente leva para alguém quando percebe? Isso é prejudicial. Essa coisa que estou fazendo, esse vício não é bom para mim. Até que realmente desista. Existem dados sobre isso? Eu não conseguiria responder Sim. a essa. Acho que é uma questão muito variável e individual. Essa questão tem a ver com quais recursos eles têm para se curar, tem a ver com o suporte que eles recebem, tem a ver com o custo que esse hábito está impondo em suas vidas, tem a ver também com... Algumas pessoas acreditam que há uma parte de nós que é verdadeiramente saudável e podemos nos conectar com ela. Sabe, tem que haver uma combinação legal de fatores, e então é muito, muito individual. Além disso, também depende, é claro, do grau de trauma que uma pessoa sofreu. E os vícios são sempre sobre, tipo, você já ouviu minha definição de vício e tenho certeza que se eu perguntasse para 1000 pessoas, levantem as mãos se, de acordo com minha definição, vocês já tiveram um vício, praticamente todo mundo na sala levantaria as mãos. Talvez houvesse 2 mentirosos que deixariam a mão abaixada, mas 998 pessoas levantariam. E então eu pergunto a elas sobre não o que é de errado com o vício, mas o que tem de certo sobre ele. O que você entendeu disso? Se eu te perguntasse isso, você teve seus comportamentos. Se eu perguntasse a você, o que você entendeu sobre isso? Qual seria a resposta? Algum tipo de alívio. Você sente algum tipo de prazer. Você sente algo tipo, sim, isso... Mas especificamente, O que você ganha com isso? o que você ganha com isso? O que isso te deu temporariamente? Seja lá o que for, nem me importo com o que era. Então você sabe, você consegue, você escapa. Ok, escapa, Sim. certo? Você não está pensando na dor ou na vergonha ou Sim. na insegurança. Não. Então do que precisa escapar? Eu. Não, mas quero dizer, que tipo de pessoa precisa fugir? Uma pessoa assustada. Uma pessoa assustada é alguém que está aprisionado, não é alguém que não é Quem livre. está preso. Sim, alguém que está preso. Exatamente. E eu sei que no seu livro sobre masculinidade tóxica, você fala sobre estar preso, e preso é a palavra exata que você usa. Sim. E, Eu me senti preso na maior parte da minha infância. essa é a questão toda. Então, o que estou dizendo é que o vício nunca é uma escolha, e não é algum tipo de doença genética, o que é um total absurdo. O que realmente é uma tentativa de resolver um problema em sua vida. No seu caso, você estava tentando resolver o problema de estar preso, que foi baseado no seu trauma de infância que você Ok? fala muito publicamente sobre isso. No meu caso, o workaholismo era sobre tentar provar para mim mesmo que eu era, que tinha o direito de existir. Isso era importante. Que você é digno de amor ou... Que eu era digno de amor, exatamente, aceitação e tudo isso. Agora, isso também veio de uma experiência de infância. Então, o vício nunca é como uma doença propriamente dita. Pode se comportar como uma doença, mas não é uma doença propriamente dita. Também não é uma escolha que alguém faz. Na verdade, é uma tentativa de resolver um problema de vida profundo, que foi imposto a uma pessoa por trauma, em todos os casos. Uau! Sim. É possível que alguém cure uma ferida profunda por conta própria, um trauma de décadas passadas do qual tiveram um vício e tentaram escapar. É possível fazer isso por conta própria? Ou realmente é necessário apoio? Alguém? Alguns? Uma equipe? Quais são seus pensamentos sobre isso? Bem, acho que é muito raro ser possível para uma pessoa. Talvez elas tenham uma experiência espiritual profunda. Talvez estejam na natureza e, de repente, estão em harmonia com o universo. Eles sentem uma presença, sentem conectados. Eles sentem a presença? Exatamente. Isso pode acontecer. Acontece com algumas pessoas. E Sim. então, só para escolher, vou decidir não fazer mais isso. Eles percebem que não precisam. Porque são Eles livres. se sentem livres. Interessante. Sim. Mas é muito raro. Para a maioria de nós, seres que andam por esta terra, leva muito tempo para autoconsciência. É preciso muito apoio, conexão e orientação. Logo, eu diria que se você está ouvindo e tem um desses problemas de vício, como eu e Luiz estamos mencionando, não espere por um momento milagroso, procure ajuda, pois assim você terá uma chance muito melhor. Sim. Então, o que você diria que é a causa raiz de todo vício? É sentir uma ferida? É sentir-se preso por algo que aconteceu no passado? O ser preso em si mesmo é um sinal de ferida. Na verdade, a palavra trauma significa ferida.
A origem grega da palavra trauma é ferida. Então, crianças que estão machucadas, mas não são apoiadas, vistas, aceitas e ajudadas, elas ficam presas na ferida. E ficar preso na ferida e ficar preso nos comportamentos para escapar da ferida, é assim que o trauma aparece em nossas vidas. Interessante. E em nossa cultura e nossa sociedade. Você sabe, eu falo sobre isso no meu livro também, sobre como. Você sabe, um jovem crescendo no meio oeste. Sim. Em Ohio, eu não via exemplos de homens mais velhos ou atletas que eu aspirava a ser, falando sobre suas emoções, ou falando sobre pai cura, ou falando sobre, você sabe, eu tive um trauma. Sim. Falando sobre como, você sabe, lidar com toda a gama de emoções. Era mais você só ser zoado se chorasse. Você seria provocado e chamado de Sim. coisas que não quer ser chamado. Você é expulso da tribo. Você não é aceito na tribo. No seu, Sim. você sabe, grupo de meninos enquanto crescia. Sim. E então, sinto que culturalmente há muita dor entre homens e mulheres, obviamente. Mas isso, parece estar causando muito do estresse no mundo atualmente. É apenas essa dor cultural. Bem, se me permitem ser egocêntrico, meu novo livro se chama O Mito do Normal, Trauma, Saúde e Cura em um Mundo Doente. Então, é exatamente como você disse. O trauma que as pessoas estão vivenciando massivamente não é individual. É também um sinal de uma cultura que está completamente desajustada. E quando digo fora de controle, as coisas que consideramos, o motivo pelo qual chamei o livro de O Mito do Normal, é que estou dizendo que as coisas que são consideradas normais na sociedade não são nada normais do ponto de vista da vida e das necessidades humanas. Não é saudável. É totalmente prejudicial. Então os vícios, as doenças e as doenças mentais que as pessoas desenvolvem são, na verdade, respostas normais a uma situação anormal. Então, qualquer que fosse o vício que você tinha, ou até mesmo essa máscara de masculinidade rígida que você tenta adotar por um tempo, até que ela seja quebrada para você. Preciso vencer, preciso ser o melhor, preciso Mas essa foi uma resposta normal. sobreviver. Para sobreviver exatamente. Assim, a anormalidade não estava em você, estava na situação em que você está. É isso que quero dizer por uma Sim. cultura tóxica e... Eu sei que, novamente, no seu livro você fala sobre essas figuras públicas, que de repente você percebe que estão falando sobre suas emoções. Sim, Mas isso é bem novo. muito. Nos últimos, 5, 10 anos. Sim. Então, hoje em dia, os atletas falam sobre seus abusos sexuais. Isso não acontecia até 10 anos atrás, realmente. Sim. E mais 3 a 5 anos atrás. Sim. Sim. Então agora, por que você acha que as figuras públicas estão começando a se abrir? Por que você acha que isso está acontecendo? Bem, acho que o que aconteceu é que a toxicidade da cultura, um dos meus subtítulos é Cultura Tóxica, ficou realmente ruim. Tem um dramaturgo grego que eu cito no meu livro, ele é Ésquilo, e ele, em uma de suas peças, disse que a maneira como os deuses nos criaram seres humanos, que temos que sofrer até a verdade. E eu acho que o grau de sofrimento, agora, a maioria das pessoas que conheço que se envolvem em um caminho de autoexploração e verdade, não fez isso porque de repente tomou uma decisão, elas apenas sofreram muito. Então, o sofrimento pode realmente te despertar. E acho que, para responder à sua pergunta, esta sociedade chegou a um ponto em que o sofrimento é tão intenso e tão generalizado que algo teve que se romper. Ok. Então eu acho que é por isso, sabe? Ficou tão ruim que não pode mais ser escondido. Por que você acha que, na nossa sociedade moderna, com todos os avanços médicos e científicos e todo o conhecimento disponível, há tanta dor crônica? Tanto sofrimento quando temos mais informações, conhecimento e ferramentas. Mais do que nunca antes. Então se você não fizer isso, teremos menos. O que temos é muito mais ciência fisiológica ou física, o que é ótimo, sabe? Quero dizer, se eu precisasse de um transplante de coração, ficaria muito grato pela medicina moderna ou sabe, se eu tiver um osso quebrado, ou algo assim. Mas esquecemos de algo que os seres humanos sempre souberam. E, por exemplo, eu escrevo sobre um amigo meu. O nome dele é Luiz Mel Madrona. E ele é um médico americano. Ele tem ascendência dos povos nativos de Lakota. Ok? E ele me disse que E ele é exatamente como eu. Ele tem muito respeito pela medicina ocidental. Eu fui treinado nela. Ele foi treinado nela. Ele também vê o que está faltando. E ele disse que na edição da sua história, quando alguém fica doente, toda a comunidade se reúne e agradece a pessoa. E diz,
você está carregando algum disfuncionamento de toda a nossa cultura. Então, sua cura é nossa cura. Uau! Então, eles entendem que o indivíduo representa a cultura, o ambiente, a família e a comunidade. Agora, a medicina ocidental esquece totalmente disso. Nós separamos a mente do corpo. Logo, muitas vezes, quando falo com grupos, pergunto às pessoas se nos últimos 5 anos você foi a um neurologista ou oncologista, ou cardiologista, ou gastroenterologista, ou reumatologista. Qualquer tipo de especialista levante a mão. Então as pessoas levantaram as mãos. Eu disse, mantenham as mãos levantadas. Se eles perguntaram sobre estresse na sua vida, trauma na sua infância. Relacionamentos. Exatamente como você se sente em relação ao seu trabalho, como você se sente em relação a si mesmo como ser humano, muito poucas mãos permanecem levantadas. E aquelas questões que têm a ver com o número 1, a unidade da mente e do corpo, que é apenas um fato científico, e a inseparabilidade de um ser humano de outro. A medicina ocidental ignora completamente o que é contrário à ciência. Não é apenas contrário à sabedoria antiga, é também contrário à ciência moderna, porque temos dezenas de milhares de estudos mostrando que você não pode separar a mente do corpo, dezenas de milhares de estudos mostrando como as emoções influenciam significativamente o início de doenças. Como os relacionamentos fazem, sabe? Tem um psiquiatra maravilhoso aqui em Los Angeles. Você deve conhecê-lo, Daniel Siegel. E Dan Siegel fala sobre o que ele chama de neurobiologia interpessoal, o que significa que nossos cérebros não estão separados. Algo em você vai sentir atenção em mim e vamos captar isso. E isso vai te levar... A intuição. Sim, isso vai mudar seu cérebro. Dou um passo adiante e falo sobre biologia interpessoal, de modo que o que acontece com as pessoas fisiologicamente é muito afetado. E vou te dar 2 exemplos. Sim. Mas afetados pela cultura e pela família deles, então sabemos há décadas que crianças cujos pais estão estressados têm muito mais probabilidade de ter asma. Os estresses dos pais afetam a fisiologia do corpo da criança. A respiração. A respiração que estreitam os tubos de ar causam inflamação. Sim. A propósito, como tratamos a asma com hormônios do estresse, adrenalina e cortisol, sabe? Sabemos que mulheres negras americanas, quanto mais experiências de racismo elas têm que suportar, maior o risco de asma. Sério? Você sabia que homens que sofreram abuso sexual na infância têm o risco triplicado de doenças cardíacas? Eu poderia continuar. Mulheres que sofrem sintomas severos de transtorno de estresse pós-traumático, seu risco de câncer de ovário dobra. Sabe por quê? Porque você não pode separar as emoções do corpo, é uma unidade, falando cientificamente, não apenas do ponto de vista da sabedoria indígena, mas também da ciência moderna. Então, quando você diz apesar de todo esse conhecimento, eu estou dizendo o que está faltando do conhecimento. É sabedoria. É a sabedoria. E não apenas a sabedoria, até mesmo a ciência. Isso é o que é tão irônico. Então eu sou médico, e como médicos, sempre falamos sobre prática baseada em evidências. E eu digo, meu Deus, eu só gostaria que tivéssemos prática baseada em evidências. Vamos olhar para as evidências. Ok. Sabe, qual que é a evidência para separar a mente do corpo? A esclerose múltipla, essa doença misteriosa. O cara que primeiro descreveu a esclerose múltipla foi um neurologista francês chamado Jean-Martin Charcot, no século XIX. Ele disse que era uma doença causada por tristeza e preocupação a longo prazo. Desde então, houve vários estudos mostrando a relação entre estresse, trauma e esclerose múltipla. Você vai ao neurologista com sintomas de esclerose múltipla, ninguém vai perguntar sobre seu trauma ou sobre seu estresse. E por que isso é significativo? Porque se você lidar com o trauma e o estresse, sua esclerose múltipla pode realmente melhorar significativamente. Uau! Então há uma grande lacuna. Existe uma diferença entre as evidências científicas e como praticamos medicina, e o que chamamos de prática baseada em evidências científicas é milagroso, é incrível, mas é muito restrito. Que tal algo como artrite? O que você diria que está conectado a... Ok, isso também está sendo estudado. Então houve um grande médico canadense, que foi um dos médicos fundadores da Johns Hopkins Medical School. Ele se chama William Osler. Ele disse em 1880 que a artrite reumatoide é causada por preocupação e estresse a longo prazo. Preocupação e estresse a longo prazo? Sim. Desde então... Em 1890? 1880 ou Uau. 90. Sim. Ele disse isso.
Desde então, existem dezenas de estudos mostrando uma relação entre trauma, estresse e artrite reumatoide. Você acha que o reumatologista médio sabe algo sobre isso? Uau. Então as pessoas vão para... Eu conheço pessoas, no meu livro, O Mito do Normal, falo sobre pessoas com esclerose múltipla ou artrite, que uma vez que começam a reconhecer que os surtos da doença realmente manifestam estresses em suas vidas, se elas aprenderem a lidar com esses estresses, inclusive uma mulher me disse que, eu tenho lindas conversas com minha artrite reumatoide. Ela disse assim, foi minha melhor professora porque toda vez que aparece, eu sei que estou fora de alinhamento comigo mesma. Sim. Você está fora de... Em algum lugar você precisa ter uma conversa consigo mesmo. Ou voltar a se alinhar. É interessante, eu estava te contando isso antes, fora das câmeras, que em um relacionamento anterior em que estive, eu sentia muita dor no peito e uma espécie de aperto na garganta. Sim. E em um ponto, eu comecei a ter, isso, eu não sei se era uma erupção cutânea ou algum tipo de irritação, abaixo do meu umbigo. Sim. Eu pensei, o que é isso? Eu nunca tive algum tipo de eczema, ou condição de pele, ou algo assim. E era essa erupção meio vermelho brilhante. E eu pensei, estou com uma doença? O que é isso? Sabe? E... é fascinante porque eu estava te contando. O momento depois de muitos meses de terapia. E começando a integrar as lições de cura e realmente senti-las internamente, eu comecei a sentir essa sensação de paz dentro de mim pela primeira vez. Sim. Eu não me senti preso pela primeira vez. Ok. Em mim mesmo, no meu coração e no meu corpo. Sim. E quase da noite para o dia, essa crise esteve lá por meses e eu estava, talvez eu esteja tendo. Eu fiz testes de alergia e pensei, talvez sejam amendoins. Não sei. Todos esses diferentes tipos de alimentos que estou comendo. E eu estava eliminando os alimentos e ainda estava lá. E foi quase da noite para o dia que eu senti uma paz dentro de mim. As crises desapareceram e não voltaram mais. E eu fiquei Então se você tivesse vindo até mim com essa erupção, eu teria te perguntado, o que você está comendo? Não, eu não teria... Bem, talvez eu tivesse. Quero dizer, essas são boas perguntas. Mas eu também teria te perguntado, ao que o seu corpo está dizendo não? Está rejeitando. E que você não está dizendo não. Meu Deus. Sabe, agora, uma crise, se você pegar essa palavra crise, que é o que você usou. Sim, algo está inflamado. Certo. Mas onde mais você usa, o que mais surge? Você sabe o que surge, é fúria, raiva. Mas você tinha raiva que não estava expressando. Ok. E então seu corpo se inflama. Sim. Sabemos que emoções reprimidas causam inflamação. Então, se você tivesse vindo até mim, não vindo quando eu estava saindo da faculdade de medicina, porque eu não saberia nada sobre isso, ninguém te ensina essas coisas, mas se você tivesse vindo a mim mais recentemente, eu teria lhe perguntado, bem, Luiz, aqui seu corpo está dizendo, não que você não está dizendo não. E isso acontece em duas áreas principais, relacionamentos e trabalho, sabe? Interessante. E então o corpo nos envia sinais. Podemos aprender com isso. Eu sei que o problema é que você vai ao médico comum e... Eles não vão perguntar essas coisas. Eles vão apenas tentar conspirar com você para tentar se livrar do sintoma. É como, você sabe, qual... Não encontrando a raiz. Bom, quero dizer, você não quer ficar aí com uma erupção cutânea. Está tudo bem. Mas também vamos olhar para a origem disso. Sim. E a fonte é sempre assumida como algo físico. Talvez eles pensem em comida, talvez pensem em algum tipo de toxina. Eles não pensarão em suas emoções. Embora mente e corpo sejam inseparáveis. Qual a intensidade que você acha que o peso emocional ou trauma tem em comparação com toxinas físicas, em termos de afetar o corpo? Eu não posso fazer essa avaliação porque eu não sei que estudo compararia os dois. Então eu não quero falar de improviso. Mas o que posso dizer é que as emoções são realmente primárias na maioria das condições crônicas. E se você lidar com elas, agora, nesta sociedade onde há todas essas toxinas no ambiente e porcarias na comida e tudo isso, quem sabe? Tudo processado, sim. Mas o que eu sei é que as emoções desempenham um grande papel, e isso pode ter um impacto nas doenças. E eu não sei sobre você quando escreve livros, mas eu escrevo livros tanto para mim quanto 100%. Para qualquer outra pessoa. O show é para mim. Sim, exatamente. Então eu aprendo muito quando estou escrevendo. Uma das coisas que eu aprendi enquanto escrevia o livro, O Mito do Normal, foi até como pensamos sobre a doença. Por exemplo, as pessoas dizem, eu tenho eczema, ou eu tenho depressão, ou
eu tenho artrite reumatoide, ou eu tenho TDAH. Agora, há uma suposição aí, não há? A suposição é, antes de tudo, que existe essa coisa chamada TDAH, existe uma coisa chamada eczema, existe uma coisa chamada artrite reumatoide. Ou há essa coisa chamada depressão, depois há um eu, e o eu tem essa coisa, mas essa coisa tem sua própria natureza independente. Mas dizer que eu tenho essa doença faz a suposição como se a doença tivesse uma vida e natureza próprias. Não. E se víssemos doenças de todos os tipos, mentais ou físicas ou vícios, não como coisas em si mesmas que têm sua própria natureza, mas como processos que se manifestam em nossas vidas? E se eu viver minha vida de maneira diferente, então posso ter um impacto nesse processo para que ele mude? Exatamente assim que é. Para falar brevemente, eu entendo que é útil dizer, eu tenho depressão. Ok. Certo? Quão Mas, importantes são as palavras que escolhemos? se nós comprarmos essa linguagem, estamos realmente perdendo o ponto porque você não tem isso. Não há isso que seja separado de você. E isso significa que se você mudar a si mesmo, na verdade tenho um amigo agora, um amigo recente, Dr. Jeff Redgar, que é psiquiatra em Harvard, e no ano passado ele escreveu um livro chamado Cured, The Science of Spontaneous Healing. Esse foi o subtítulo. Agora ele estudou pessoas que estavam terminalmente doentes, comprovadamente, elas não tinham prognóstico algum, e de repente, melhoraram. Então, estavam em estado terminal, não deveriam sobreviver. Não Iriam deveriam morrer em alguns sobreviver. anos ou algo assim? Ou meses ou semanas. Eu mesmo já falei com essas E elas pessoas. curaram sua doença? Há uma mulher, uma psicóloga chamada Kelly Turner, que estudou a mesma coisa. Ela escreveu um livro chamado Remissão Radical. Todos nós três olhamos para essas pessoas. Eles fizeram isso de maneira mais científica. Eu fiz de uma maneira mais impressionista, você sabe, mas eu verifico as histórias com os médicos das pessoas. Todos nós conhecemos pessoas que supostamente tinham 2 meses de vida, ou 6 meses de vida. Ou o tratamento médico falhou, ou eles recusam o tratamento médico, então de repente a doença desaparece. Eu acho que nós três descobrimos que o que faz a maior diferença é a pessoa mudar seu relacionamento consigo mesma. Uau! E sempre há trauma em segundo plano. Agora Jeff e Kelly documentaram pessoas, elas fazem dietas, tomam suplementos, começam a meditar, elas fazem yoga. Vão para a natureza. Eles vão para a natureza, a coisa toda. Todas essas coisas são ótimas. Sim. E eu acho que Mas eu acho que Jeff e eu concordamos, e acho que Kelly provavelmente concordaria também, que a maior mudança é no relacionamento consigo mesmo. Em outras palavras, a vida muda, o processo muda. Agora não estou prometendo a todos que estão ouvindo que você pode se curar. Quero dizer, você sabe, isso não é óleo de cobra. Estou apenas falando sobre a importância de reconhecer o impacto das emoções e da relação de uma pessoa consigo mesma na sua fisiologia. É só isso que estou falando. Há um ambiente externo, e depois há um ambiente interno. Você sabe, nosso ambiente Sim. emocional, que está conectado ao nosso, eu suponho, nosso sistema nervoso, nosso coração, nosso cérebro, o corpo todo e tudo mais. E se nosso ambiente emocional estiver doente, então provavelmente estaremos fisicamente doentes também. Bem, é isso que você está, isso é o que sua história realmente ilustra, não é? Assim que você cria um ambiente interno, seus problemas físicos diminuem, sabe? A propósito, falando de, eu apenas notei que estou ficando muito animado aqui. Esta é minha paixão. Quero dizer, eu poderia continuar falando sobre Sim. isso para sempre, mas também estou percebendo que provavelmente estou ficando com um pouco de calor aqui. Está esquentando. Eu só... Não fisicamente. Eu só percebi que preciso me acalmar um pouco. Não quero falar muito eu rápido. gosto. Você pode... Tá. Isso é empolgante para mim. Sim, Bem, eu só sinto que isso é o que você estava dizendo. sim. Repressão emocional. É uma causa importante de doenças físicas. Pode não ser a única causa. Existem outros fatores. Mas o quê? Você sabe, suprimimos geralmente vem à tona de alguma forma. Isso está correto? Esse é o ponto principal. E a maioria de nós, vou falar por mim, eu não fui ensinado, e acho que a maioria de nós não é ensinada, sobre como expressar Sim. os traumas emocionais, as dores emocionais, medos, inseguranças, vergonhas, culpa. Nós não somos ensinados essas habilidades. É uma das razões pelas quais comecei The School of Greatness, porque eu estava eu gostaria de ter aprendido essas habilidades na escola. Sim. Sabe, a maioria dos pais tem problemas de alguma forma, ou tem algumas questões e não são ensinados sobre isso. E então, cresci em uma casa que era muito estressante.
e caótica. E não havia estabilidade. Sim, e meus filhos também, a propósito. Certo. E você é tipo o cara, certo? Quero dizer, mas eu não era o cara naquela época. Você não era o cara naquela época. Sim, Então seus filhos tiveram que enfrentar alguns traumas. Tiveram que encarar por causa dos pais. não é nem uma questão de aprendizado de habilidades. É mais profundo do que isso porque você não precisa ensinar um bebê de 1 dia de idade a expressar suas emoções, certo? Não. Se eles estão tristes, sozinhos, você ouve falar disso? Se estão com fome ou desconfortáveis, você ouve falar disso? Claro que sim, não há nada para ensinar. Você tem que permitir isso e tem que, dar espaço para isso e tem que ouvir e responder a isso. O problema com a maioria dos pais não é que eles não ensinam essas habilidades aos filhos, é como eles realmente vivem suas vidas, por causa de seus próprios traumas e das pressões na sociedade, eles na verdade desencorajam os filhos de... Não chore. Pare de chorar. E isso é natural. Engula isso. Bem, olha só. Não faça isso. Não faça aquilo, certo? Bem, sabe, há um psicólogo canadense muito famoso. Não sei se ele já esteve no seu programa, mas ele diz que uma criança irritada deve ser colocada para sentar sozinha, até voltar ao normal. Interessante. Em outras palavras, a raiva em uma criança de 2 anos não é normal, e precisamos socializá-la para fora dela. Interessante. Agora não há nada mais natural do que uma criança de 2 anos irritada. Não há nada mais natural que uma criança de 2 anos. Sim, eles ficam frustrados, sabe? Ok. Eles querem um biscoito. Eles recebem um biscoito antes de... Eles não conseguem o que querem, então Eles querem um biscoito, sabe? Querem um biscoito antes do jantar. E se você é um bom pai, não vai dar um biscoito a eles antes do jantar. Certo. Então, Mas quando você ensina, ou quando alguém aprende a não expressar raiva a cada 10 minutos, bem, aqui está o ponto. Se aquela criança de 2 anos começar a gritar ou fazer birra, ficando com raiva... Se você disser tempo esgotado e não vai estar com ela, agora você está apresentando à criança um dilema trágico. Eu posso ter minha emoção autêntica, ou eu posso ter meu relacionamento com meu pai de quem minha vida depende. Então eu posso ser autêntico ou estar apegado em um relacionamento, mas não posso ter os dois. interessante. Agora, Porque crianças... se eu for autêntico, então vou ficar sozinho, vou ficar de castigo, ou qualquer Exatamente. coisa assim, serei punido. E para a criança um castigo é ameaçador para a vida. Porque ela pode ficar sozinha pra sempre, não é? É como... Ela na verdade não sabe disso, sabe? Sim, Basicamente você está ameaçando a criança, ameaçando-a com a privação de sua maior necessidade, que é a conexão com você. ok, o amor. Sim, o amor, sim, agora... Mas não há um ponto. Se você é um homem de 21 anos agora e está, você sabe, gritando a cada 10 minutos porque não conseguiu o biscoito? Mas essa não é a resposta. Ok. A resposta é quando eles estão gritando para pegá-los. Você está bravo com o papai, não está? Você realmente gostaria de ter aquele cookie? Sim. Ah, eu entendo. Você sabe, e então a criança relaxa e a raiva passa por ela. Sabe o que elas aprendem? Essa raiva é apenas algo que se move através de você. Você pode deixá-la ir. Se você não vê a criança, não aceita a emoção da criança, ela terá que reprimi-la. Eles precisam reprimir isso. Qual é outra palavra para pôr o recheio? É empurrar para baixo. Prenda isso. Bem, Sim. pressionando para baixo. Qual é outra palavra para pressionar para baixo? Deprimir. De onde vem a depressão? Não é essa doença. A depressão vem de ter que reprimir suas emoções. Uau. Literalmente você teve que reprimir suas emoções. Em outras palavras, por que você teve que reprimir suas emoções? Para manter a conexão com seus pais. Em outras palavras, foi um mecanismo de enfrentamento. E o que estou dizendo é que muitas doenças, sejam da mente ou do corpo, ou ambas, vêm de mecanismos de enfrentamento. Eles são nossos mecanismos normais de enfrentamento em resposta a uma situação anormal. Não é normal que uma criança seja banida da presença do pai. Na verdade, se você observar os povos indígenas, eles carregam seus filhos para todos os lugares. As crianças estão sempre com os pais. E os peregrinos, quando chegaram na América do Norte, ficaram muito chateados com a forma como os nativos criavam seus filhos. Sabe por quê? Porque os povos indígenas não batiam em seus filhos. Eles não batiam nos filhos. Eles não batiam em seus filhos. E os cristãos não conseguiam entender isso. Porque eles não, você sabe, construíam obediência dessa forma. Sim, Então, o que eles fizeram? eles os nutriam. E quando você nutre uma criança, veja, a natureza tem uma agenda natural, que é que você deve crescer para ser um adulto autorregulado, em conexão consigo mesmo e com outras pessoas. Essa é a agenda da natureza. É como se a natureza tivesse uma agenda para uma bolota se tornar um carvalho. Mas uma bolota não se torna espontaneamente um carvalho. Ela precisa ter as condições certas. Então não se trata de ensinar o carvalho, a bolota a ser um carvalho.
Apenas dê a ela o alimento e a luz do sol e a terra e a irrigação que precisa. A natureza dela é tornar-se um carvalho. A natureza dos seres humanos é tornarem-se criaturas autorreguladas, socialmente responsáveis. Foi assim que evoluímos. Dadas as condições certas, isso acontecerá. Portanto, não se trata de ensinar todas essas coisas. Sim, há um pouco de ensino envolvido. Principalmente é uma questão de atender às necessidades das crianças, proporcionando-lhes as condições adequadas. E então elas desenvolverão autorregulação. Elas aprendem isso porque você é autorregulado. Então elas estão observando você. Você não é reativo e explosivo. Você não é reativo, sabe? Seus olhos estão, estou com raiva. Ok, estou com raiva. Mas você não está gritando com a criança, sabe? Então, em um ambiente adequado, essas características evoluem ou se desenvolvem espontaneamente no ser humano. Na nossa sociedade está sempre preocupada em como ensinamos essas habilidades e não habilidades. Bem, ensinar é importante, mas mais importante é o crescimento espontâneo da criança. Dando o ambiente certo. E o que estou dizendo sobre essa cultura tóxica é que não damos aos nossos filhos o ambiente certo. Bem, você ouve o número, a estatística de que 50% dos casamentos terminam em divórcio hoje em dia. E também, provavelmente, acho que quando tive Esther Perel aqui, eu disse, quantos dos 50% que estão casados estão realmente felizes? É uma porcentagem muito pequena também. Bem, eu tive um casamento em que tivemos muita infelicidade. Estamos casados há 53 anos agora. 53? Sim, e somos muito felizes juntos. Agora estão... Mas nós tivemos muito trabalho, muito compromisso. Mas aqui está o que eu quero dizer. Existem duas maneiras de saber se um casamento é infeliz. Uma é perguntar aos pais. A outra é medir o nível de cortisol das crianças. Uau. Porque os estresses dos pais afetam a fisiologia da criança. Cara, meu cortisol deve ter estado nas alturas, mas nós... Sim, provavelmente. Todas as crianças, sim. Provavelmente sim. E então, nesta sociedade, isso não é culpa dos pais de forma individual. Tipo... Na verdade, começa no útero. O estresse em uma mulher grávida afetará a fisiologia... Sério? Sim. Sim. Agora, nesta sociedade, tantas mulheres grávidas estão tão estressadas. Nos Estados Unidos, particularmente. Você está falando de estresse emocional porque há estresse físico, como o bebê crescendo e sente dores. Mas você fala do estresse emocional, certo? O estresse emocional de ter que... O estresse do sistema nervoso... ter desempenho no trabalho, ou estar em um relacionamento difícil. Em um dos capítulos do livro eu falo sobre... Começa com o diário da minha esposa que estava escrevendo quando estava grávida de um dos nossos filhos, sobre o quão infeliz ela estava, e ela está falando com o bebê dizendo, por favor, não leve este estresse para o lado pessoal. Uau. E ela escreveu isso, e eu citei no livro, O Mito do Normal. E ela sabia o que eu não sabia. E não, ela não estava feliz por causa do nosso relacionamento. Ela não estava feliz por causa da relação? Ela estava infeliz por causa do que estava acontecendo no relacionamento dela comigo, sendo uma médica workaholic. Não estar lá. Não estar disponível emocionalmente, ou... Exatamente. E até se culpando, sabe, por como eu estava me sentindo, entende? Uau. Então ela estava conversando com este bebê dentro dela, e é assim que eu abro um dos capítulos. Então já no útero, esses estresses começam a acontecer. Muitas evidências disso cientificamente, scans cerebrais, exames de sangue, todo tipo de coisa. Então há o parto, que em nossa sociedade é muito frequentemente mecânico e emocionalmente muito difícil. E nos Estados Unidos, 25% das mulheres precisam voltar ao trabalho dentro de 2 semanas após o parto. Agora, esse bebê deveria ficar com a mãe por pelo menos 9 meses. Eu diria anos, mas pelo menos 9 meses. Esse bebê é deixado de lado em 2 semanas. É assim que eles vivenciam isso. Oh, cara... Mesmo se eles forem cuidados por uma outra pessoa. Alguém. Mas a mãe e... o bebê precisa do corpo da mãe. Sim, minha mãe voltou a trabalhar, provavelmente bem rápido após cada um dos filhos nascer, sabe? Teve que voltar a trabalhar e sim. Sim, e eu não estou culpando as mulheres. Ok. Elas não têm escolha. Sim. Estou dizendo que esta sociedade coloca essas pressões nas mulheres. Não as apoia durante a gravidez. Depois coloca... E não só isso. Nós crescemos em famílias nucleares, isoladas. Evoluímos em pequenos grupos de caçadores-coletores, onde as pessoas se apoiavam mutuamente, onde as crianças estavam com os adultos o dia todo, onde os adultos colaboravam. Eles precisavam fazer isso, caso contrário, não teriam sobrevivido. Certo. Então é aí que nossa natureza realmente evoluiu. Logo, quando você chega a uma sociedade que lhe diz que as pessoas são por natureza egoístas, agressivas e competitivas, o que isola as mães em casas separadas, onde a comunidade está cada vez mais
Você sabe, há muito trabalho feito por sociólogos e outros nos Estados Unidos sobre como as comunidades estão se desintegrando. Houve aquele livro, Bowling Alone, alguns anos atrás, 20 anos atrás agora, sobre a quebra da comunidade. As pessoas não estão recebendo apoio, e isso significa que estão estressadas. E as mães estão fazendo tudo sozinhas. Exatamente. Certo. Mas também esperam que o marido, você sabe, trabalhe e também esteja em casa, em vez de se aproximar de colegas ou família, ou amigos e... Exatamente. Então é uma cultura muito artificial. E não é de se admirar que tantas crianças estejam sendo diagnosticadas com TDAH, ou transtorno opositor desafiador, ou depressão. Você sabe, este artigo no The New Yorker, há algumas semanas, talvez alguns meses atrás, também no The New York Times, eu acho, sobre a crescente taxa de suicídios infantis e adolescentes nos Estados Unidos. Fala que é misterioso. Não é misterioso. Essas crianças não estão mais tendo suas necessidades de desenvolvimento atendidas. Elas se sentem sozinhas, desesperadas e com medo. Então o uso de drogas está aumentando. Oh, E vício. isso mesmo. Suicídio. Não há nada misterioso sobre isso se você olhar para o contexto cultural. Só é misterioso se acharmos que estamos lidando com questões de saúde mental isoladas ou questões fisiológicas isoladas. Mas quando você vê as conexões, nada é misterioso. Então quais são os principais problemas de saúde mental? Tipo, são doenças ou não são consideradas uma doença como a depressão, TDA, TDAH? Quais são os principais sintomas de saúde mental no mundo agora? Você poderia dizer? Sim, então. Depressão e ansiedade estão crescendo rapidamente e são grandes desafios. Cada vez mais crianças estão sendo diagnosticadas com transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Cada vez mais crianças estão sendo diagnosticadas com algo chamado transtorno desafiador de oposição que O que é isso? é quando uma criança é desafiadora e oposicional e vai contra os valores dos adultos e as expectativas dos adultos. Sim, Mas achamos que há algo errado com a criança, em vez de olhar para o contexto do que faz a criança ser diagnosticada. o meio ambiente. Sabe? Ah, sim. Agora, são estas doenças? Bem, você pode falar sobre elas como doenças até certo ponto, e certamente, você sabe, eu tive depressão e tomei medicação para isso nos meus 40 anos, e isso realmente fez diferença para mim. Você poderia chamar de doença, mas na verdade, essa é uma maneira superficial de enxergar isso porque na realidade, a que isso remonta? Volte a ser um bebê de 1 ano, ou um bebê de 3 meses. No livro, O Mito do Normal, o primeiro capítulo tem uma pintura. A pintura é da minha esposa baseada em uma fotografia minha e da minha mãe. Isso é Budapeste, Hungria, 1944, e eu tenho 3 meses de idade. E minha mãe na fotografia está usando uma estrela amarela que os judeus tinham que usar. Meu pai estava em trabalho forçado, e dentro de 2 meses os pais dela seriam mortos em Auschwitz. Esse foi o meu primeiro ano de vida. Oh, meu Deus. E a expressão no meu rosto está cheia de terror. Eu estava absorvendo o medo e a ansiedade da minha mãe. Porque ela tinha terror no rosto e você está imitando... Ela tinha isso no corpo. Sim. Você está conectado a ela. Tá? Estou Alimentando totalmente 10 vezes por conectado. dia. Exatamente. E você está sentindo o estresse. Exatamente. Provavelmente agora não há calma nela. Não há calma lá. E ela já está tão estressada e só está tentando garantir que sobrevivamos. Ela não está lá para realmente receber meus sentimentos. E então, quando eu tinha 1 ano de idade, ela me entrega para um completo estranho na rua para salvar minha vida, porque ela não achava que onde estávamos, eu sobreviveria por um dia. E provavelmente eu não sobreviveria. Uau. Então eu não a vi por 5 ou 6 semanas. Caramba. E E você tinha? eu tinha 1 ano na época, Meu sim. Deus. E o que eu poderia fazer quando tinha 1 ano de idade? Eu podia fazer 2 coisas como um bebê passando por tudo isso. Primeiro de tudo, como eu lido com todo esse estresse? Eu desligo. Eu me desligo, fico distraído como um mecanismo adaptativo. Um mecanismo de enfrentamento. Exatamente. 55 anos depois, fui diagnosticado com TDAH, que é caracterizado por se desligar. É uma doença? Claro que é uma doença. Começou como um mecanismo de enfrentamento. Também fui diagnosticado com depressão. Por quê? Porque naquele ambiente eu tinha que reprimir meus sentimentos para não sobrecarregar minha mãe, que já estava sobrecarregada o suficiente.
crie mais paz e mais... Sim. Então eu assumi isso. Então eu reprimi meus sentimentos. Eu reprimi meus sentimentos, depois tive essa depressão. Então, são doenças? Bem, você pode falar sobre elas dessa forma, mas eu digo que elas começaram como mecanismos de enfrentamento. Vou te contar outra história. Tenho 78 anos agora, então há 6 ou 7 anos, estou em São Francisco com uma terapeuta e tomei cogumelos. Ela trabalha com cogumelos, e eu já trabalhei com psicodélicos e isso é uma das coisas sobre as quais eu escrevo. Mas desta vez, eu sou o paciente, eu sou o cliente. E estou deitado no tatame sob a influência da psilocibina, e sei exatamente quem sou. Tenho 71 anos, sou médico, escritor e palestrante, sou casado e minha esposa é Rai. Esta é uma terapeuta, então não estou alucinando, eu sei exatamente quem sou, mas ao mesmo tempo, estou me sentindo como um bebê de 1 ano. Oh, meu Deus. E essa terapeuta está lá, minha mãe, é a minha mãe, e eu começo a chorar e digo, sinto muito por ter tornado sua vida tão difícil. Uau. Esse é o meu eu de 1 ano de idade de repente sob a influência falando. Eu assumi desde cedo que sou responsável. Agora, você falou sobre... Meu Deus. Em nossa conversa anterior, você me contou sobre como estava em um relacionamento e não conseguia sair dele, mesmo muito depois de perceber que não era certo para você, porque assumiu a responsabilidade de como a outra pessoa se sentiria, como se você pudesse desapontá-los. Estou te dizendo, isso é o seu eu de 1 ano falando. Você assumiu a responsabilidade pelo sofrimento dos seus pais. Uau. E como você não deve decepcionar ninguém porque é sua responsabilidade. Assumimos essas coisas tão cedo, mesmo. Elas simplesmente se tornam enraizadas, e então vivemos nossas vidas a partir disso, até que algo aconteça como foi para você, seu corpo se rebelou. Você tem um colapso ou algo acontece, É certo? isso. E você fica tipo, continua desmoronando ou acorda e diz... "Ok, Exatamente. por que isso está acontecendo? O que está fora de alinhamento? O que, você sabe, onde estou? Fora de integridade. Seja o que for. Exatamente. E, eu sinto que o desafio é como se eu dissesse, eu quero acabar com esse sofrimento. Sabe, eu repeti esse padrão muitas vezes. Estou cansado e farto do sofrimento. Eu farei qualquer coisa. Sabe, Sim. eu acho que quando você... Pra mim, Sim. era como se eu dissesse, eu já senti o suficiente disso. Não quero mais isso. Mas foi necessário muita coragem para enfrentar essas coisas e sei que outras pessoas têm traumas mais profundos ou diferentes. E parece tão desafiador. Eu não compararia seu trauma com o de mais ninguém. Ok. Bem, todos nós temos nossos traumas únicos, certo? Sim, Experiências sim. diferentes que enfrentamos. Isso mesmo. Porque é desafiador para as pessoas enfrentarem isso e começarem a resolver. Eu estava te dizendo, você sabe que tenho feito terapia bastante intensiva há cerca de 1 ano e meio. Agora, a cada 2 Sim, semanas. sim. Porque sinto que algo está errado comigo. Sim, Que estou mais estressado. sim, Porque quero manter um nível de paz, sim. sim. E quero continuar a manter a paz. Bom para você. Então, uma vez que percebi e comecei a me curar, eu não disse que estou Sim. bem. Eu estava tipo, quero ir para o próximo nível Exatamente. de paz, amor, Sim. sabe? Um ambiente de beleza dentro das minhas emoções. Mas por que é tão difícil para tantas pessoas enfrentar e realmente falar sobre a vergonha, culpa, insegurança, sabe? A imperfeição delas. Acho que no seu próprio trabalho você tocou em algo muito... Exatamente porque é tão difícil. Por um lado, se você apenas escolher as palavras que usou, paz, amor e conexão, se você tivesse mostrado isso para você aos 20 anos, como ele teria respondido? Ele diria algo como, engole o choro. Ou, do que você está Sim, falando? sim, sim. Não seja um fraco, ou, você sabe, Sim, exatamente. apenas trabalhe mais, sabe? Sim, mas de onde isso teria vindo? Quero dizer, toda a minha formação desde criança com esportes e, Sim, sabe, certo, então tem isso, então é isso. a casa, sabe? Então esse é um dos fatores que é o condicionamento. Nesta cultura, certo? Eu também digo que isso teria vindo de um medo intenso. Porque realmente, é muito assustador olhar para toda aquela dor dentro de si. é assustador. Sim, assustador. Então há um medo intenso. Há o condicionamento, como você diz. Depois há o medo. É realmente medo. Doloroso. Ninguém quer sentir dor. Mas isso é chamado de dores do crescimento. E o terceiro fator é que todos nós desenvolvemos essa personalidade. Agora, a personalidade que pensamos que é nossa, mas não é nossa. Ok. A personalidade são os traços que adotamos para sobreviver à nossa infância.
junto com algumas características genuínas. Então a personalidade é meio que uma combinação de mecanismos de enfrentamento da infância e qualidades genuínas. Sim, algumas coisas boas, mas também algumas coisas para lidar. Exatamente. Sim, sim. Porque eu lembro, eu costumava ser tipo, eu era um cara divertido, eu era generoso. Mas então quando havia um gatilho, era tipo, eu ficava com raiva Sim. e, você sabe, Sim. defensivo e cauteloso e coisas assim. Ou você fala sobre as várias máscaras, a máscara sexual ou a Máscara material, máscara de agressiva, atleta. sabe? Quando comecei a ler seu capítulo sobre a máscara sexual, você escreveu sobre um cara cujo nome eu esqueci, mas que é como o campeão em escolher mulheres. Eu não gostaria de estar no lugar dele nem por um segundo. Ok. É como ter que provar a si mesmo que é adorável. De onde isso vem, sabe? Mas nos identificamos com isso. Então pensamos Sim. que somos a personalidade. Eu sou esse cara sexualmente atraente, ou sou esse cara agressivo, ou sou esse cara materialista que vai se dar bem no mundo, sabe? E então pensamos que somos uma personalidade. Então vem de, eu diria, 3 fontes. Uma é o condicionamento, a outra é o medo da dor, e por último, a identificação com a personalidade. Achamos que é quem somos e não sabemos quem seríamos sem isso. Tudo isso é baseado em trauma. Sim, é construir essa identidade que você sabe. E eu falo sobre como a identidade te apoiou a conquistar certas coisas, certo? Certo. Ou te proteger de certas coisas, Ok. ao ter essa identidade. Sim. Mas também não nos serve manter essa identidade se quisermos o próximo nível de paz e liberdade. Exatamente. Então Mas é tão difícil matar uma identidade. É como se você tivesse isso por décadas, talvez. E você precisa deixar isso ir. É estranho. Sim, mas veja, eu não falaria sobre matar. Quero dizer, nos meus capítulos de cura deste livro, eu falo sobre, vamos fazer amizade com isso. Por exemplo, tenho que ser honesto. Eu disse que não estaria no lugar desse cara nem por um minuto. Isso não é verdade. Parte de mim estava com inveja dele. Ok. Mesmo aqui eu tenho 78 anos e sou casado há 53 anos, mas li sobre esse cara que dormiu com todas essas mulheres. Por que eu não poderia ser esse cara, sabe? Não, eu não quero ir por esse caminho, e não iria. Já escolhi há muito tempo não fazer isso, mas ainda há algo que... Quem não quer ser tão querido assim, Ok. sabe? É como o ego Sim, ou desejo. Então... Mas e se não matássemos essas partes, mas fizéssemos amizade com elas, se alguém viesse até mim com esse tipo de padrão de eu sou aquele cara sexual, mas eles não querem, e percebem que não, eles podem se sentir eufóricos por um momento como qualquer viciado se sentiria. Não é gratificante. Não é satisfatório. Eu não diria para matar essa parte de você. Eu diria, vamos fazer amizade com ela. Vamos descobrir o que ela realmente está tentando fazer por você. O que está tentando fazer é fazer você se sentir querido, fazer você se sentir valioso, fazer você se sentir desejável, fazer você se sentir amado temporariamente, fazer você se sentir poderoso. O que aconteceu com você para que você não se sinta amável, que você não se sinta desejável, que você não se sinta poderoso? Sabe, em outras palavras, não é uma questão de se livrar dessas partes ou desses aspectos de nós mesmos, é uma questão de realmente conhecê-los, e todos eles começaram como mecanismos de enfrentamento. Aquele homem que você descreveu no seu livro, garanto que é um ser humano altamente traumatizado. Então, quando começamos a nos fazer essa pergunta que você está fazendo, Sim. é o que aconteceu com você? Sim, ou quando sim. você se sentiu não poderoso, Sim. ou não amável, ou não Sim. desejado? Sim, E digamos que somos capazes de alguém assistindo ou ouvindo seja capaz de se autoavaliar. sim, E realmente estar presente, realmente refletir sobre os momentos dolorosos do passado, sobre os quais muitas pessoas nem estão dispostas a falar consigo mesmas, certo? isso mesmo. Por 25 anos, tive uma memória de abuso sexual e pensei nisso quase todos os dias. Tipo, por um momento. Sabe? Vinha, você sabe. Pelo menos semanalmente. Talvez não todos os dias, mas era como uma memória. Sim, está lá, sabe? Mas nunca contei a ninguém por 25 anos porque era tão vergonhoso e... Sim, eu não queria ser, você sabe, zoado ou coisas assim. E, então se alguém for capaz de, autoavaliar e dizer, ok, eu tive essa dor, esse trauma, eu me senti sem poder. Ou o que quer que seja, qual é o próximo passo para, uma vez que comecem a escrever sobre isso e tomem consciência? E eles estão tipo, eu realmente quero curar. sim. Sabe? Qual seria esse próximo passo no processo? Bem, quero dizer, não é que eu possa prescrever o que deve ser para todos, e há muitas maneiras Claro. diferentes de trabalhar, mas uma das coisas que eu abordaria antes de tudo é a vergonha. Tipo, um dos impactos do trauma é a vergonha. Porque as crianças são narcisistas por natureza.
Quando digo narcisista, não me refiro no sentido negativo patológico. Quero dizer que elas acham que tudo gira em torno delas. O mundo simplesmente gira em torno de mim. Portanto, se coisas ruins estão acontecendo comigo, deve ser uma pessoa má. Você sabe. Número 1. Número 2. Lute de volta. Eu não consegui me defender. E isso me deixa fraco e, sabe, eu tenho vergonha disso. Na verdade, quando você olha para isso, não revidar é o mecanismo de enfrentamento da natureza. Parte do sistema nervoso simplesmente congela, porque se você revidasse, o que teria acontecido? Depende de quantos anos você tem. Não, mas quando era uma criança pequena, Se você lutar de volta. contra o abusador sexual, Ah, certo. o que aconteceria com você? Quem sabe? Quero dizer, poderia ter sido ainda pior. Você estava em posição de correr, Estava preso em um então a banheiro. parte do seu sistema nervoso que faz você lutar ou fugir é desativada. De proteger-se. Você está se protegendo, a parte do sistema nervoso que te paralisa está dizendo para ficar parado que você vai superar isso. Espere até passar. Sim, isso assume o controle. Então, na verdade, do que você tem vergonha é o brilho do seu sistema nervoso que te protegeu. Mas você está se culpando em retrospectiva dizendo, eu deveria ter corrido. Eu deveria ter reagido. Eu deveria ter feito isso. Exatamente, esse é o primeiro ponto. Cara, O segundo ponto é... Se eu puder perguntar, quantos anos você tinha quando isso aconteceu? 5 anos. E quanto tempo durou? Provavelmente 10 ou 15 minutos. Não, foi só uma vez? Uma vez sim. Tá bem, com quem você conversou sobre isso? Ninguém. Certo. Agora você ainda não tem filhos. Não. Mas se tivesse um filho de 5 anos e isso acontecesse, com quem gostaria que ele falasse? Comigo. Sim. Agora, se você descobrisse que isso aconteceu com seu filho e seu filho nunca lhe contou, como você explicaria isso? Como eu explicaria isso para... Como você explicaria para si mesmo por que seu filho não está falando contigo sobre essa coisa terrível que aconteceu? Eu explicaria. Tem algo que não estou fazendo. Não estou criando um ambiente seguro para permitir que esta criança se manifeste. E esse foi o seu trauma principal. Sim. O abuso sexual é o trauma secundário. De fato, o agressor. Você foi intimidado na escola, não foi? E os valentões sempre conseguem perceber a vulnerabilidade. Os valentões têm algo como um radar. A fraqueza em você... Eles têm algo. Porque, Porque uma pessoa insegura e fraca... sim, o que a propósito fala sobre Sim, seus próprios ok. traumas, mas eles têm um foco preciso, como os médicos que abusam de seus pacientes, os líderes espirituais que fazem isso com seus seguidores. Eles veem uma fraqueza. Eles, como um laser, percebem isso e é por isso que escolhem essa pessoa. E os bullies fazem a mesma coisa. Agora, essa fraqueza, como chamamos, vem de não ter o apoio sólido, proteção, confiança e segurança na sua família de origem. Então esse é o trauma principal. Ok. Isso é essa é a primeira coisa que acontece. Quero dizer, Então- é o caso com certeza. Então, para responder à sua pergunta, se alguém vier até mim com esses problemas, bom, primeiro de tudo, se alguém perceber essas coisas, eu diria, não tente fazer isso sozinho. É tão difícil? Converse com alguém. É tão difícil. Ok, bem, veja só. Pessoas com dependências, pelo menos elas têm os grupos de 12 passos, onde podem realmente falar sobre isso, e as pessoas idealmente não vão julgá-las, sabe? É um espaço seguro para... Espaço seguro. Sim. Ou você pode ter amigos, ou pode procurar um profissional, ou você pode ter um parceiro íntimo em que a relação seja próxima o suficiente para que você possa realmente compartilhar isso, mas você tem que tirar isso de dentro de você. A propósito. Isso me lembra, este é um dos antigos evangelhos escritos na mesma época que os outros evangelhos. É o evangelho de Tomé, no qual Jesus diz que o que você trouxer de dentro de você te salvará. Oh, E o que você não liberar de si mesmo te condenará. Ele diz algo assim. Ok. E ele era o psicólogo supremo. uau. Então você tem que mostrar... Sim, o que você reprime fica mais deprimido, né? É como... Exatamente. Sim, Sim, sim. Então tem que começar por aí de alguma forma. você tem que mostrar. E se alguém tiver... E se disserem, bem, isso não foi tão importante. Essa coisa que aconteceu no passado, quando era criança, só aconteceu algumas vezes. Seja abuso Ok. sexual, alguém gritando com você, ou você foi negligenciado, ou colocado de castigo. Ouço isso o tempo todo. Não foi tão grande coisa, sabe? Eu ouço isso o tempo todo. Eu não deveria me preocupar tanto com isso. Ele tinha 5 anos, quem se importa, Sim, sabe? sim, Foi tipo, sim.
O que fazemos? Tem uma maneira muito simples de responder a isso. Por que estamos tão confusos agora? Não, não. Não, de jeito nenhum. Se uma criança de 5 anos viesse até você e você fosse o tio Lewis, esse cara fez tal e tal coisa comigo e eu estou realmente assustado e machucado. Você diria para ela, sem problema. Não. Pense em todas as outras crianças que passaram por coisas piores. Você diria isso? Por que não diria isso? Porque eu gostaria de estar lá para o meu sobrinho e garantir que ele se sentisse apoiado, visto e amado. E qual seria o impacto se você dissesse isso? Sinto que isso provavelmente o afetaria por muito tempo. Sim, Se isso fosse um padrão de... sim, sim. Essa foi a resposta que obteve. Mas você vê, é isso que você está dizendo a si mesmo. Ok. Quando você diz que não é nada demais, você está dizendo para a criança de 5 anos que foi machucada. Não importa. Em outras palavras, não há autocompaixão ali. Ok. É como o que você nunca diria a mais ninguém, você está dizendo a si mesmo. E um dos impactos do trauma é a falta de autocompaixão e, novamente, eu. Se eu puder mencionar meu Sim. livro, O Mito do Normal, eu falo sobre isso, essa ideia de autocompaixão. E eu vejo isso o tempo todo. Então, quando alguém me diz, não é grande coisa, eu digo, ok, coloque qualquer outra criança na sua posição, coloque-a naquela situação e diga que não é nada demais. E claro, as pessoas fazem isso. Elas dizem essas coisas para seus filhos ou para seus Isso é alguma sobrinhos coisa. ou sobrinhas. Elas dizem tipo, ele vai ficar bem, sabe? Mas eu acho que é porque elas não têm a coragem emocional para lidar com a ampla gama de emoções, porque provavelmente reprimem. Sim, quero dizer, esse é o ponto Certo. principal. É que eles não estão confortáveis com a dor da criança porque eles Eles estão tipo, eu não consigo lidar com eles isso. não conseguem lidar com isso. Meu pai costumava dizer, pare de chorar, sabe? Apenas Sim, não havia muitos abraços e tipo, ele tinha muito amor e carinho de outras formas, mas não conseguia lidar com As o choro emoções. e os gritos. um dos capítulos no livro, eu falo sobre as necessidades essenciais das crianças, e uma delas é que elas tenham a liberdade de sentir todas as suas emoções, incluindo tristeza, luto e dor, além de alegria e tudo mais. Mas não sei se você se sente à vontade para falar sobre isso, mas o que você sabe sobre a infância do seu pai? Cara, sim, foi muito confuso Sim, também. isso continua por gerações. Sim, sim. Então como? E sinto que muitas pessoas ouvindo ou assistindo isso podem se relacionar e dizer, você sabe, acho que ninguém diria, tive pais perfeitos, certo? Alguns talvez digam, tive uma infância incrível e meus pais foram incríveis. Mas eu diria que provavelmente a maioria das pessoas teve algo onde não se sentiram emocionalmente vistas ou aceitas por seus pais, ou algum tipo de desafio. E elas provavelmente diriam, bem, sim, pais, sabe? Sim, Tiveram dificuldades por causa da guerra, disso, ou da Grande Depressão. E eles sofreram. E era tudo sobre sobrevivência. Não era sobre prosperar. sim, sim, Então, como podemos quebrar, eu acho, o trauma geracional? sim. E não deixar que ele passe para nossos filhos? Bem, não ser visto é uma grande fonte de trauma. Apenas não ser visto em geral. Não ser visto por quem você é. Não ser aceito por quem você realmente é. Sim, sim, não espere ser diferente de quem você realmente é. Sabe, é um grande trauma para as pessoas na sociedade e é muito comum. E, como alguém que talvez esteja vivendo em um ambiente estressante, seja em sua casa, ou em sua cidade, ou em sua cultura, política, sabe, o que quer que seja, eles estão mais reprimidos do que outros. Como podem se sustentar para sair de um ambiente estressante a fim de que possam estar mais equilibrados e ter a capacidade de prosperar e florescer emocionalmente? Sou alguém com um privilégio. Sou homem identificado como caucasiano com liberdade econômica. Eu não estou em posição de dizer a alguém isso. Estas são questões políticas maiores. Estas pessoas, a sociedade tem que mudar e as pessoas têm que trabalhar para mudar a sociedade. É uma questão de, em algum momento, se tornar uma questão de defesa e ativismo e juntar-se com outros que você conhece. Eu não quero pregar para outra pessoa sobre isso. Claro. Você sabe, meu trabalho é, em certa medida, apoiar e ajudar, mas não fornecer algum tipo de... Mas, se a sociedade, digamos que a sociedade não mude por um período de tempo para certas pessoas que estão se sentindo sobrecarregadas,
O que elas podem fazer como indivíduo? Se elas recebem apoio externo ou não. O que elas poderiam começar a fazer? Algo mais além disso, quero dizer, cobrimos muitas coisas que elas podem começar a fazer e elas podem adquirir o seu livro. Isso é De certo. novo, você sabe. Não tenho certeza se posso responder isso completamente, mas posso dar exemplos. Bom, o New Yorker, há alguns anos, dentro dos últimos 2 ou 3 anos, teve um artigo sobre um homem negro americano que foi preso por décadas e mantido em confinamento solitário. Por décadas. Era Shaka Senghor? Não. Eu não sei, Sim. estou tentando lembrar o nome. Pode Eu ser. entrevistei um cara que esteve Sim. em confinamento solitário por décadas, mas, Sim, bem, talvez seja o mesmo. sim. Ele escreveu um livro best-seller e participou do programa da Oprah. Está Pode ter sido bem. o mesmo cara. Tudo bem. Bem, meu ponto é que isso não deixou, ele não foi destruído por isso. Certo. Ele começou a se curar na prisão. Ele encontrou a força interior de alguma forma para que... Não sou eu quem deve dizer isso. Não sei se aguentaria isso por um dia, quanto mais por 30 ou 40 anos. Eu sei. É loucura. Mas isso só mostra que a força, a capacidade de curar e de manter-se firme e encontrar a si mesmo, é algo inerente a todos nós. Última pergunta pra você. Qual é a sua definição de grandeza? Você não facilita para mim, né? Eu preciso te desafiar. É a disposição para encontrar suas melhores qualidades e expressá-las no mundo. Isso é o que eu vejo como grandeza. A primeira parte é compartilhar toda a experiência, não revivê-la, mas conviver com ela. É uma grande diferença, porque não queremos que as pessoas revivam seus traumas, de maneira alguma. Para se retraumatizarem. Isso mesmo, não se trata de retraumatizar.